Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um, nossa revista radiofônica que segue com informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa dessa quinta, dia 5 de setembro de 2019. Política no Morning, os fantasmas da ditadura militar do Brasil e do Chile, os erros e acertos do governo Bolsonaro, as narrativas em torno da agenda de costumes, tudo isso vai estar na nossa conversa de logo mais com os deputados federais Felipe Barros, do PSL, e Carlos Zaratini, do PT. Fica para conferir. Partida precoce. Morre aos 30 anos o filho mais velho do pentacampeão mundial Cafu. Ele teve um infarto jogando futebol. É namoro ou amizade? Grazi Massafera e Caio Castro são vistos aos beijos tórridos. O Pepito vai contar pra gente o que tá rolando. Será que tá rolando? Ou foi um encontro casual? Saberemos daqui a pouquinho. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. E você aí do outro lado é o nosso convidado especial. Você que vai começando o seu dia, né, em seu home office, se locomovendo de um lado para outro, nas grandes cidades do Brasil e do mundo, sintonizados aí na Jovem Pan e agora no Morning Show. Muito legal ter vocês com a gente. Dou boas-vindas e o bom dia a esta florzinha do rádio brasileiro que tanto amamos. Ai, que fofura. Ô, Paulinha, e aí? Quero saber da nossa hashtag. Temos uma já para chamar de nossa? Caramba, a gente vai ter esse debate com os deputados aqui no Morning Debate Show. embate? Será? Não sei. Vamos virar o plenário da Câmara aqui, Edgar. Eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Já tô até preparando aqui, ó, aquela cinetinha, ó. Será que vai precisar? Eu não sei, Edgar, mas lá no Twitter eu quero que vocês participem com a hashtag Política no Morning. Aproveita para dar a sua opinião também sobre os outros assuntos do programa. Quem sabe mandar uma pergunta aqui para os nossos convidados. Eu sempre tento encaixar a pergunta de vocês. Participem com memes e gifs também para alegrar amanhã, não é? Hashtag Política no Morning. E outra forma de você interagir é mandando mensagens em vídeo aqui pro nosso WhatsApp, é o 11 931 17 1009, sob curadoria de Vinícius Moura, sempre escolhendo grandes mensagens. Sempre coerente, né? Sempre coerente. 11 931 17 1009, o tema hoje é liberado, você pode comentar qualquer um dos assuntos em pauta aqui no Morning Show, tá certo? 11 931 17 1009, mensagens em vídeo com o celularzinho na horizontal ali, bacana, beleza? No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br, também em nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passa pela nossa página, deixa aquele joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Pô, Vini, vamos lá, vou começar contigo. Vamos falar dessa coisa triste aí, né? Uma morte repentina, né? Inesperada, enfim. O filho do jogador, o pentacampeão, o jogador da seleção brasileira, Cafu, de apenas 30 anos, teve um infarto jogando futebol, Vini. Jogando futebol na casa da família, Edgar. Ele estava comemorando o aniversário da irmã, portanto, jogava bola ali com os familiares, jogou por cerca de 10 minutos e depois acabou já tendo um mal-estar fora já da quadra, acabou sendo socorrido, foi levado para um hospital lá em Alphaville, onde fica essa casa aí onde eles estavam também, mas não resistiu. Então o filho do Cafu, Danilo Feliciano de Moraes, filho mais velho do Cafu, de 30 anos, acabou falecendo após ter este infarto jogando bola. E eu fico aqui com a fala do Flávio Prado, nosso companheiro de casa aqui pelo Twitter, que o futebol que deu tudo para o Cafu acaba tirando aí a vida de um filho, essa inversão de valores, né, Edgar, que a gente sempre lamenta, né, de um pai ter que enterrar um filho. É algo terrível, é algo inimaginável. Inimaginável. É algo que a gente sente muito e que a gente não consegue nem pensar o que o Cafu tá passando agora. Um cara tão legal, um cara tão querido,
no meio do futebol, muito simpático, muito solícito, né? Sempre é um cara que é educado, que passa bons valores, sempre falou muito em família, né, Edgar, também, e agora está sofrendo uma perda como essa. Nosso capitão do Penta, né, Vini? Capitão do Penta, aquela imagem simbólica dele, né, levantando a taça. Enfim, é uma tristeza enorme. O filho do Cafu vai ser enterrado no cemitério memorial Parque Paulista, em Budas Artes. O corpo dele será sepultado no mesmo local, à 1h30 da tarde. E essa questão, né, Edgar, realmente do infarto que acomete... Um precoce, né? Pessoas mais jovens, comum, né? Não é, Vini? Então, No futebol. Pelo menos eu lembro de algumas mortes. O que eu queria colocar é assim, o que a gente ouve, né, de especialistas, tudo, que quando o infarto, quanto mais cedo a pessoa tem o infarto, mais grave eu acho que é nesse sentido que o Alexandre Calil falou isso aqui no Morning. Que é por conta quando a pessoa vai se tornando um idoso, Ele mais cria... velha, aquelas veias periféricas vão substituindo o possível entupimento de uma veia ali principal. Então, aí você acaba tendo uma chance de vida maior, né, diante de um quadro de infarto do miocárdio. Agora, quando você é jovem, essa irrigação periférica, pelo que falou o Dr. Calil quando esteve aqui com a gente, né, Vini? Ela ainda não está construída, né? E isso transforma um infarto numa pessoa mais nova em algo mais letal, né? Exatamente, porque a pessoa mais velha acaba desenvolvendo, né, essa circulação colateral e o músculo fica um pouco mais protegido, né? E aí quando isso acontece com a pessoa mais jovem, acaba sendo mais grave, mais fatal. Foi o que aconteceu aí, infelizmente, com o filho do Cafu. A gente falou recentemente também, né, Edgar, da morte do Rafael Renzel, né, jornalista, que sobreviveu a uma tragédia como aquela do avião da Chapecoense, depois também acabou passando mal, acabou tendo um infarto durante uma partida de futebol. Enfim, fica aqui os nossos sentimentos para o Cafu, que ele receba toda a força do mundo nesse momento extremamente difícil. Isso aí, força Cafu, força pra família. Os atores Caio Castro e Grazi Massafera estão como eu poderia dizer, hein? Living la vida louca. Estão se conhecendo melhor. Estão num chamego só. Tudo? Tá um enrosco só. Eu quero saber do Fefito se isso aí procede, se é só uma diversão ali de dois adultos, bonitos, jovens, se pegando. E aí, Fefito? Tudo procede, gente. Mas que teve duas boquinhas muito grudadas numa festa estrelada lá no Rio de Janeiro, teve. O que vocês não sabem, na verdade, é como tudo começou. Porque Caio Castro de bobo não tem nada. Sabendo que Grazi está solteira e com muitos amigos lá nos bastidores de Bom Sucesso, a novela das 7, Caio Castro, que faz a novela das 9, um belo dia pegou lá o carrinho de golfe do Projac. Foi rumo ao estúdio das novelas das 7, onde ele não tinha nada que fazer, basicamente para cumprimentar alguns amigos. Aí veja você. Fez um bom sucesso lá? Mas fez um bom sucesso. Aí foi lá, trocou uns olhares com Grazi Massafera e a amizade começou, sabe como? Ele é muito amigo do protagonista, do Rômulo Estrela. Ele queria ter uma foto com o amigo. E aí fez o quê? Pediu pra Grazi bater essa foto. Foi assim. Tira uma foto nossa. Pois é. Aí Grazi bateu a foto, se olharam, ele publicou a foto, marcou a Grazi no Instagram dizendo: Grazi Massafera, você saiu uma bela fotógrafa. E as conversas foram pro inbox. E veja só você, não demorou, os dois tinham o mesmo evento pra frequentar. Essas coincidências da vida. O aniversário do Luciano Huck, que tinha um monte... Loucura. Literalmente, que tinha um monte de gente famosa, Vini. Os dois chegaram, foram fotografados, mas na saída a Grazi pediu pra não ser fotografada porque estava, digamos, não estava com o penteado em seu lugar. Com maquiagem borrada. Um pouco, pois é. Então o que aconteceu é que os dois se beijaram durante a pista de dança, durante a festa inteira, e tão certos eles que estão solteiríssimos. Aliás, Grazi Massafera não vai falar sobre o assunto e já confessou a amigos que foi só uma ficada. No que depender delas, coisa não tem futuro, mas que vai deixar rolar também. Gente, não fala isso, Grazi. Nunca se sabe, entendeu? Vai viver. Tem muita gente que já passou por ali e foi feliz, viu, Grazi? Eu acho que valia a pena dar uma investida de repente e tudo mais. O namoro pode não ter muito futuro, mas que essa notícia agora vai colocar uma lente de aumento em cima dos dois.
vai. Porque agora, onde os dois estiverem juntos, vai ter gente desconfiando de que vai ter romance. E aí, já que a gente tá falando em romance, eu vou trazer uma outra que não tem nada a ver, tá nem no roteiro, tô indo vida louca. Peraí, Fefito, vocês davam um rolezinho assim, pra passar em lugares onde estavam as garotas, onde estavam os garotos, Paulinha? Porque você vê, tem rolezinho no... Meu rolezinho era meio de apanhar, Edgar, a gente fazia escondido. Ô, Fefito, não, porque Como assim? você Eu não entendi viu... essa pergunta, Ed. Não, você não dava rolezinho pra ir? Onde tava o... Festinha americana, meninos aquele- levam bebida, meninas levam comida. É, pra onde tinha as meninas ali, ou no shopping, mais recentemente shopping, né? Eu me lembro em Campinas, no interior, a gente estudava em escola estadual, né? Tinha a saída da escola, aí a gente ia pra escola de freira, que era o Imaculada Conceição. Ah, tem aquela coisa de ir na praça da cidade também. Era uma escola só de meninas. Tinha o Liceu Salesiano dos meninos Ah. e tinha o Imaculada Conceição em Campinas, isso. É onde tinha as meninas. Então a gente ia religiosamente todo dia acompanhar a saída do Imaculada. Ah, que bonitinho. Aquele era o nosso rolezinho. Não tinha carrinho de golfe. É. Eu acho que a minha época era shopping. Mas Eu tinha ali, lembro muito. tinha ali uma CGzinha, uma mobilete, uma coisa assim. Mobilete, amo. Mas já que a gente tá falando de romance, eu vou vida louca, vou fora do roteiro só pra Depois você dizer. fala tu, hein, Vini? Eu Só quero eu que saber. vou entregar, é? Fala aí, Vini. Não, o meu era supermercado. tinha um supermercado lá da escola. Ah, Aí a gente ia fazer compras, fazer né? compra. Comprava Ficar biscoito recheado. andando pelo supermercado. Aí eu vi, E você, né? Paulinha, você teve rolezinho? Ah, tinha Paulinha- muita matinê nessa vida, entendeu? Acho que o Shopping Center sempre foi um lugar, Paulinha, né? No domingo Paulinha na ali. Fliperama, Brunella, na cineminha. Brunella, Paulinha. Aí. Brunella, meu. Brunella acho que já Que tava até Brunella, fechada. Na off, A né? Brunella é muito antiga, É antiga, né? é Lugar, antiga. pra quem não é de São Na Paulo, off, né? Vai. era um lugar aqui que vendia doces, É, salgados, sorvetes. enfim. Acho que faz bastante tempo que fechou, já, sei lá. Mas olha só, Grazi e Caio Castro podem não ter futuro, mas aparentemente uma nova relação está surgindo no meio artístico. Eu não coloquei no roteiro, nosso diretor vai me matar, mas eu vou dizer por curiosidades que é muito legal. Luísa Ambiel, primeira e eterna garota da banheira do Gugu, está conhecendo melhor o pai Nito. Portanto, aguardem as notícias dos próximos capítulos. Não, Os não é dois têm possível. trocado inbox, têm se falado. A Luísa Ambiel tem um canal no YouTube em que ela entrevista pessoas enquanto eles tentam pegar sabonetes na banheira. Então, de repente, a gente vai ver o pai Nito fazendo isso. Ô, gente, Pai Nito, pra Não, quem não é como possível. eu não sabia quem era até ontem, é o pai da Anitta, viu? O próprio, gente, o próprio. Que casalzão. Gosto. Gente. Acabou, Fifi? Acabou. Então vamos em frente aqui no Morning. Agora é hora de falar de política. O grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República fez ontem um pedido de demissão coletiva. Zé Maria Trindade esclarece pra gente o que aconteceu. Bom dia, Zé, pra você aí na capital federal. É, isso aqui tá uma banheirona cheia de sabonetes, viu? Muito bom dia. Só escorregando, né, Zé? Olha, Edgar, ontem o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros, né, e assessores para decidir sobre dois temas importantes e urgentes. O primeiro é o veto ao projeto que regulamenta o abuso de autoridade. E outro é a indicação do novo Procurador-Geral da República. A conclusão ali é de que se trata de uma decisão muito importante. O presidente já chegou a comparar com um tabuleiro de xadrez, onde o Procurador-Geral da República, veja bem, seria a dama. É a peça mais importante do jogo, né? A segunda. A primeira, evidentemente, é o rei, que anda uma casa só, mas é o objetivo do jogo, né? Ganhou do rei, o jogo está perdido. Então, para ter uma ideia. E a conclusão ali no debate foi a seguinte, de que se não tem certeza, é bom esperar um pouco para indicar um Procurador-Geral da República que possa representar os vários setores do próprio Ministério. Há uma pressão política, inclusive dos presidentes da Câmara e Senado, para a manutenção da atual procuradora Raquel Dodge, que estava fora do jogo, e volta diante deste trabalho novo. E aí, os integrantes da Lava Jato aqui em Brasília decidiram protestar e mostraram que já é um debate longo no Ministério Público sobre o andamento da Lava Jato aqui em Brasília. Só para explicar aqui, a Lava Jato lá em Curitiba, formada de policiais federais, procuradores, né, Ministério Público, integrantes da Receita e policiais e coordenado pelo Judiciário, claro, que toma as decisões. Mas quando o assunto vem para Brasília, o foro privilegiado aqui do Supremo Tribunal Federal, aí a coisa está complicando. A delação do Léo Pinheiro está engavetada há mais de um ano.
existem outras delações e processos que estão parados na Procuradoria-Geral da República. E aí os procuradores, os 6 procuradores da Lava Jato, aqui em Brasília, porque o Ministério Público Federal é que denuncia os que têm foro do Supremo, né? Os deputados, senadores, ministros, enfim, é a Lava Jato que está mais paralisada. E eles disseram claramente que renunciaram em bloco, uma renúncia coletiva, porque a Procuradora-Geral Raquel Dodge está travando o processo. Ela respondeu, dizendo que segue a lei, segue o sigilo, segue a Constituição e, por isso, só leva ao Supremo quando há evidências fortes. Agora eu explico os bastidores. Me disseram aqui que é o seguinte, o Ministério Público está dividido e com vamos dizer, uma característica muito importante. O Ministério Público não tem nenhuma possibilidade de hierarquia. Os procuradores fazem, eles têm autonomia, né? E fazem o que querem, a investigação que quiser. Isto a Constituição garante, né? E o que acontece? Um procurador-geral da República que não seja um líder vai dificultar ainda mais a situação do órgão. Então, há uma confusão, há uma divisão, e os integrantes do Ministério Público, por não terem esta hierarquia, né, acabam provocando divisões ali. Um grupo quer salário, autonomia e tal, outro grupo quer um poder maior para o Ministério Público, e o terceiro grupo quer politicar mesmo. Existe tudo isso lá. Sim. Ô Zé, você acha que, por exemplo, a saída desse grupo ali, considerando que a Raquel Dodge está aí em final ali, se é que eu posso chamar de mandato, enfim, ela já vai sair, né? Ela até tentou ali uma questão, se ofereceu para manutenção, né, da permanência dela ali no cargo, à frente da PGE. Se candidatou à recondução. Se candidatou, né, Zé? E tem aí toda essa fala, essa celeuma causada pelo presidente optar ou demonstrar que optaria por um nome fora das 3 indicações ali, né, dos próprios procuradores, né, que é praxe, né, desde 2003, sair dessa tríplice escolha, né, do Conselho de Procuradores ali, Zé. Isso, de alguma forma, você acha que enfraquece a Operação Lava Jato, que pela própria Raquel Dodge foi renovada por mais um ano, recentemente? Você acha que isso pode gerar algum tipo de enfraquecimento? Ah, sim, e principalmente perante a opinião pública. Foi um ato político, né? Uma renúncia em grupo assim é uma decisão política e denuncia ali o que é um trabalho íntimo ali do Ministério Público, não diria íntimo, mas um trabalho ali interno, né, do Ministério Público Federal, denuncia que há má vontade da Procuradoria-Geral da República em tocar a Lava Jato quando se trata aqui dos figurões. Isso não tem nada a ver com a Lava Jato lá de Curitiba. Mas quando chega aqui no Supremo, eu digo, não há ainda nenhuma condenação no Supremo com relação à Lava Jato, ninguém preso, não tem nada, né? E é o mesmo processo, a continuidade do processo de Curitiba. E os chefes estão por aqui, exatamente no Supremo. Então, há sim um descompasso entre a Lava Jato real e a Lava Jato quando chega nos figurões, os que têm foro privilegiado. Certo. Ô Zé, vou seguir com você. O Caio não está com a gente hoje aqui no programa, por isso já te repasso mais uma questão, mais uma pergunta aí, Zé. Ontem, no Twitter, né, nessa plataforma digital, como de costume, em se manifestado, o presidente Bolsonaro, ele escreveu o seguinte, abre aspas aí, ó. Nessa quinta-feira, o governo se manifestará sobre a PL 7.596 de 2017, abuso de autoridade. Ouvidos os ministros da Justiça, AGU, CGU e secretário-geral, decidi acolher integralmente suas manifestações de vetos. Fecha aspas. Tem alguma previsão sobre isso? Como é que você enxerga essa manifestação do presidente nesse tweet que eu me referi aqui? Pois é, Edgar, ontem, por coincidência, eu recebi um prêmio aqui, o Prêmio Engenho de Comunicação. Aê, Zé! Ô, Zé, Maria Trindade! Gente fina é outra coisa, hein? Ô, Zé, aqui, sucesso! Você deu um spoiler, eu ia me manifestar ao final da sua fala, aqui colocar nossa claque eletrônica, mas está valendo agora que você já anunciou, Zé. Parabéns, viu, Zé? Pois é.
E o presidente do júri, do prêmio, foi exatamente o ministro da CGU, Wagner Rosário. E lá estiveram também outros políticos, porque tudo que acontece aqui em Brasília vira um acontecimento político. E aí eu tive a oportunidade de conversar com todos eles sobre essa reunião, né? E a decisão, é muito interessante isso, é de que o presidente decidiu acatar as indicações de veto do ministro Sérgio Moro, que são 10 indicações, e a prioridade aí é para evitar no texto qualquer possibilidade de redução do espaço de trabalho dos juízes, do Ministério Público e principalmente dos policiais. Isso o ministro Sérgio Moro. Mas para definir vetos assim, o presidente ouve também outras áreas, como a CGU, que é a Controladoria Geral, né, da União, que cuida ali das irregularidades que possam acontecer no governo, e também da Advocacia Geral da União. E a conclusão é o seguinte, 36 vetos no projeto. Só que é o seguinte, o presidente deixa para o Congresso Nacional votar e decidir quais os vetos serão mantidos ou não. A ideia é de que o governo vai lavar as mãos e deixar para o Congresso decidir. E aí, o líder do governo no Congresso, que me entregou o prêmio, ele diz o seguinte, que o presidente não vai articular para a manutenção dos vetos, né? Mas é evidente que a bancada governista vai conversar com o governo. E a novidade é a seguinte, o Congresso Nacional e os líderes é que vão decidir ali o que manter. Então, o debate agora já não é quais são os vetos, mas o que será mantido ou não nesse texto da lei que regulamenta o abuso de autoridade. Edgar, trata-se de um assunto muito importante. Não há quem não conheça alguém ou que tenha sido vítima de abuso de autoridade. O abuso de autoridade é sério, porque a autoridade representa o Estado, e o Estado é muito forte. Detém, por exemplo, o monopólio da violência. Então é preciso, sim, ter responsabilidade com esse poder, né? E, evidentemente, punir os maus funcionários públicos. Mas o Congresso Nacional acabou sequestrando esse assunto importante, esse tema, e fazendo uma lei dura demais contra juízes, policiais e Ministério Público para se vingar da Lava Jato. A origem da lei já é a chamada origem ilegal. Veio de Renan Calheiros e de Roberto Requião numa tentativa de vingança. Eu colocaria só um artigo. O funcionário público que abusar das suas funções ou das suas prerrogativas será punido. E aí pronto, o juiz vai julgar caso a caso de abuso de autoridade, que eu considero um tema sério demais, mas a lei não pode impedir o trabalho da justiça. Ô Zé, embora a gente tente focar ali tecnicamente o que isso representa, né, de uma maneira fria, é inegável que o resvalo nas relações políticas frente a uma decisão dessa é inevitável, né? E ainda mais quando você tem ali toda essa situação envolvendo a relação do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro, né, que recentemente optou por manter um silêncio ali, trabalhando muito mais nos bastidores. Ontem, em uma coletiva de imprensa, acabou não falando com jornalistas quando questionado ali sobre essa relação, sobre a importância das decisões do Bolsonaro, quer dizer, ou até da ingerência do presidente Bolsonaro no setor de responsabilidade do ministro Moro. Então, isso ganha um ar também de uma simbologia grande, porque se ele veta integralmente, ele tá endossando. Embora não tenha dado a carta branca, não tenha praticado, digamos, na prática o que teorizou, né, quando do convite do Sérgio Moro, que ele teria carta branca para agir. E aí vem todo aquele pacote de coisas que a gente está acompanhando na imprensa e vendo acontecer, com ingerência no COAF, na Direção-Geral da Polícia Federal. Tem lá o Maurício Valeixo, que é um nome muito ligado a Sérgio Moro, né, e que agora tem ali, segundo o presidente Bolsonaro, nesse cargo deve haver
haver um arejamento, né, o que a gente pode entender, olha, vamos mudar aí, né? Se você não optar por fazer uma mudança de livre e espontânea pressão, eu vou ter que entrar ali, né? Tem toda essa questão envolvendo, né, Zé, esse veto aí na integralidade desse pacote contra o abuso de poder, né, de abuso de autoridade, né, Zé? Tem toda uma simbologia política aí, né? Tem. Olha, não será um veto integral à lei, né? A lei tem cento e poucos artigos. E serão 36 vetados. Então, se não será integral, cada veto vai passar pelo Congresso. A história política aí de bastidor é a seguinte: o presidente aceita as indicações de veto do ministro Sérgio Moro, mas vai além e faz outros vetos, né, mais do que o dobro dos vetos, para pulverizar. E, por outro lado, não toma como sua esta indicação de veto, ou seja, ele veta e lava as mãos e deixa o Congresso decidir. Líderes me disseram isso não tem muita diferença, porque hoje o presidente não tem uma base sólida no Congresso e o presidente, querendo ou não, ele não vai interferir tanto. Mas interfere, porque lida ali com a PSL, a base governista. Então o presidente veta e lava as mãos, quer dizer, não toma como ele. E num momento político importante, Edgar, o UOL, a Datafolha, publica uma novidade. Pela primeira vez, o ministro Sérgio Moro, de longe o mais popular do governo, é mais popular até do que o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição em 2022. Sim, 25 pontos percentuais acima, né, Zé? É muito, é a estrela do governo. E mais, o próprio presidente Bolsonaro disse, ele falou, não é me disse, ele falou que conversou sobre esse assunto com Sérgio Moro, sobre candidatura em 2022. Para se ter uma ideia do momento sensível, é muito sensível, e o governo não pode... o Tancredo dizia, Edgar, que a gente não pode nomear quem a gente não pode demitir, não, viu? Nunca faça isso. As atenções se voltam, Zé, exatamente para o caso que está freado na justiça a mando de Dias Toffoli, do STF, com relação ao Flávio Bolsonaro, filho do presidente, diretamente envolvido em questões aí com a justiça, na tal rachadinha lá, enquanto deputado no Rio de Janeiro. Quer dizer, a atenção volta-se para isso e queremos saber como vai agir agora e com que autonomia vai agir a Polícia Federal e as investigações frente a esse caso, né, Zé? Isso provocou muito prurido, essa intervenção na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Por outro lado, essas denúncias aí da Vaza Jato, né, acabaram mostrando um então juiz Sérgio Moro ali não omisso e tal, e dividiu. Quem não gosta dele continua falando mal. Mas ali ele conseguiu solidificar um apoio muito grande, quer dizer, deu um efeito contrário do que esperavam os partidos de oposição. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Parabéns pelo prêmio mais uma vez. Sucesso você só pelo... Zé. Olha, chique demais da conta. Prêmio Engenho de Comunicação. Olha, Zé, eu não me lembro a categoria que você recebeu o prêmio, mas olha, pelo conjunto da obra, meu velho, você deveria ganhar todo ano. Da obra. Eu estou em boa companhia aqui, o Adélis Ortiz, da TV Globo, olha, que legal. E o Sérgio Amaral, que é o diretor da Rede Bandeirantes aqui em Brasília. Grandes nomes do jornalismo nacional que ficam com base em Brasília. Vocês estão fazendo história pro nosso jornalismo, Zé. Valeu, parabéns. Zé. Parabéns, viu? Um abração pra você. Agora 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Quase 35 anos depois do fim do regime militar, o Brasil ainda não acertou as contas com seu passado. Para um lado e para outro lado, se renovam narrativas sobre o período que foi de 64 a 85. O presidente Bolsonaro, desde os tempos em que era um deputado do baixo clero, ele mesmo sempre foi pródigo em lançar versões polêmicas a respeito da ditadura no país que hoje ele preside. Seus comentários, muitas vezes, extrapolam fronteiras. Agora, por exemplo, ele assiste a uma série de reações por ter atacado o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, torturado e morto pela ditadura de Augusto Pinochet. Para falar sobre esses e outros assuntos da política, estão aqui com a gente no estúdio do Morning Show os deputados federais Felipe Barros, do PSL, e Carlos Zaratini, do PT. Bom dia aos dois, obrigado pela presença aqui ao Morning Show. Bom dia. Já a gente vai falar desse caso envolvendo aí a alta comissária da ONU
e o pai dela aí, né? Mas eu queria começar aqui com um assunto, digamos, brasileiro, doméstico aqui. Recentemente, o Felipe Barros foi escolhido pelo governo federal para integrar a comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. Deputado, como é que estão os trabalhos na comissão? Quero saber o que mudou com a chegada de 4 novos integrantes, como você enxergava essa comissão e dizer o que vocês estão fazendo em termos de trabalhos hoje em dia à frente da comissão. Edgar, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês, porque eu sou fã de vocês, acompanho sempre o programa, e a Jovem Pan está de parabéns, porque talvez seja uma das únicas rádios que, de fato, tem esse debate, com posições divergentes, o que é natural numa democracia, mas eu sou fã de vocês. Por isso que vocês estão escolhidos aqui a dedo. Eu e Zaratina. Para estarem hoje aqui falando sobre vários temas, várias questões. Vamos lá. Então, a Comissão de Mortos Desaparecidos, o presidente me deu essa missão de estar lá. A Câmara Federal tem uma cadeira nessa comissão. Antes era ocupada pelo deputado Paulo Pimenta, do PT. É natural, então, que com o governo Bolsonaro essa comissão fosse renovada nos seus membros. E, então, ele me escolheu para estar lá na comissão. Uhum. Essa comissão, que é a Comissão de Mortos e Desaparecidos, ela é um dos 3 instrumentos atuais para garantir o direito à memória e o direito à verdade. Né? Então, nós temos a Comissão de Mortos e Desaparecidos, nós temos a Comissão da Verdade e nós temos a Comissão da Anistia. Esses são os 3 instrumentos legais que nós temos. O que já deu para perceber, nós tivemos 2 reuniões nessa comissão, e o que já deu para perceber é que a comissão foi completamente lenta na apuração de mortos e desaparecidos desde a sua criação. A comissão foi criada em 95 por uma lei, e desde então inúmeros casos vêm surgindo, só que a comissão não deu conta de apurar esses casos. Né? Nós temos inclusive o caso aqui de São Paulo, do cemitério de Perus. Esse foi descoberto na década de 90, né, o cemitério de Perus. Em 95, então, foi criada a comissão. Nos anos de 2000, a comissão passa a atuar em Perus, só que, até hoje, a comissão só conseguiu desvendar apenas 4 ossadas ali do cemitério de Perus. Contrataram até uma perícia internacional para fazer a análise daquelas ossadas, mas infelizmente nem a perícia internacional também deu conta de desvendar aquelas ossadas. Então foi completamente ineficaz até agora. Zaratini, alguma coisa que justifique essa demora alegada aqui pelo Felipe Barros na apuração desses fatos? Como é que você avalia também essas mudanças que ocorreram na Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos? Olha, evidentemente que o governo tem todo o direito de trocar os membros, né? E pode, no caso dos deputados, da representação da Câmara, escolher alguém de qualquer partido e, evidentemente, busca escolher quem tem uma certa afinidade política. Agora, essa questão dos mortos e desaparecidos, o maior problema foi que as Forças Armadas nunca deram informações corretas do que teria acontecido com os mortos e desaparecidos. Né? O caso Rubem Paiva até hoje não foi desvendado. A questão dos mortos na guerrilha do Araguaia, né, que foram massacrados mesmo se entregando, né, e não se achou até hoje a maior parte dos corpos. E também o caso de Perus aqui. Então, tem problema de fazer a identificação dos corpos? Tem, isso aí, hoje que nós estamos tendo técnicas mais modernas, mas não tínhamos em 95. Né? E a gente nunca teve a informação. Os militares sempre buscaram esconder as informações do que teria ocorrido naquilo que nós chamamos de porões da ditadura. Né? O que aconteceu com aquelas pessoas, por que elas desapareceram, né? Isso não foi nunca esclarecido. Então, o maior obstáculo é exatamente saber, né, informações que constavam de arquivos militares. Alguns arquivos foram destruídos, a maior parte deles, né, ou estão escondidos até hoje. E aqueles militares mais antigos que poderiam ter testemunhado, a maior parte não testemunhou ou simplesmente
mentiu provavelmente nos seus depoimentos. A tréplica agora do Felipe, rapidinho, Felipe, só Tá para bom, a gente Igor. fechar esse e passar para uma outra questão dos colegas daqui. Você concorda com a morosidade se dever a uma falta de interesse, primeiramente, do corpo militar e da questão da tecnologia, que é inegável que hoje em dia Claro. a gente dispõe de artifícios mais precisos para se detectar ossadas, enfim, né? Sim. Através de DNA, enfim. Eu discordo do Zaratini nesse ponto, porque veja, em 2012 essas ossadas de perus foram para 2 universidades, foram para a USP e foram para a Unicamp, que são universidades de ponta, digamos, né? Tem tecnologia, tem corpo técnico, etc. Na última reunião que nós tivemos na comissão, eles mostraram as fotos dessas ossadas. As ossadas estão perdendo seu valor, porque simplesmente deixaram de qualquer jeito lá na USP e na Unicamp, não fizeram absolutamente nada. Então, a gente percebe que nos governos passados não houve, pelos governos, um esforço para que esses casos fossem esclarecidos. Né? Os militares colaboraram e colaboram até hoje com as informações necessárias, tanto é que basta nós vermos o número de pessoas que recebem indenizações hoje, que é altíssimo. Eu queria fazer 2 perguntas para os deputados. E eu acho que talvez essas perguntas se complementem. Como é que a gente pode esperar lisura na investigação do que aconteceu na ditadura, quando a gente tem no poder um presidente que elogia torturadores, que exalta torturadores, como o brilhante Ustra, e, portanto, é muito simpático ao que aconteceu nesse período? A gente vai ter imparcialidades, vai ter lisura nesse sentido? E aí a minha questão número 2 é, a nossa Comissão da Verdade, como existiu, ela era muito leniente com o que aconteceu, porque em outros países como o Chile e a Argentina, as punições a militares já chegaram a acontecer. No Brasil, nunca. Quem vai primeiro? Vai lá, Zaratini, você. Eu acho o seguinte, Pela idade, o Zaratini Zaratini vai. agora primeiro, vai lá. eu acho o seguinte, primeiro essa questão da leniência, né, de não ter trabalhado bem as comissões, eu acho que trabalharam. Eu acho que o grande problema no Brasil é que nunca houve uma decisão de realmente punir aqueles torturadores, né? Nunca houve essa decisão. Os torturadores, os assassinos, isso nunca foi levado a efeito, como foi no Chile, como foi na Argentina. Por que o Chile reagiu à declaração do Bolsonaro de forma tão unida, né? O Piñera é um presidente de direita. Exato. E se manifestou contra. Por quê? Porque existe uma consciência de que aquele foi um período negro na história do Chile, né? Uma situação que ninguém quer que volte. E aqui no Brasil nós não chegamos nesse avanço. Nós vamos aprofundar um pouco nessa questão do país vizinho, do Chile, aqui, o Zaratini, mas queria que você ficasse mesmo na questão central que o Fevito coloca, se houve leniência ou não, o que houve. Se dá para acreditar na lisura dessa comissão, uma vez que ela foi apontada por um presidente que exalta torturadores. Um ex-militar, militar da reserva. O que a gente espera é que tenha lisura, né? Mas o fato é o seguinte, quer dizer, o presidente da República, ele nega a ditadura. Né? Ele nega a ditadura e ele exalta o torturador. Então, nós não podemos esperar muita coisa. Sim, né? sim. Eu não quero colocar nenhuma desconfiança sobre ninguém, muito menos sobre o Felipe. Mas me parece que o objetivo não é avançar na investigação, mas tentar exatamente parar e construir uma outra versão da história. Felipe. Fefito, olha só. Respondendo a sua primeira pergunta sobre a lisura. A Comissão de Mortos e Desaparecidos ela foi criada por uma lei, que é a Lei 9.140 de 95. Então, o papel da comissão é um papel de Estado e não de governo. Né? Independente do governo, a comissão ela é permanente. Tanto é que ela foi criada em 95. Mas apontada por um presidente que, obviamente, vai apontar pessoas simpáticas às suas visões de mundo, ou não? Não, porque a composição da comissão tem, por exemplo, representantes do Ministério Público Federal, representantes de familiares de mortos e desaparecidos. Então tem, de fato, os representantes que o governo pode trocar, só que é uma comissão que tem a sua atuação balizada por uma lei. A gente não pode fazer, como agentes públicos, nada que não esteja na lei que criou a Comissão de Mortos Desaparecidos. Foi criada em 95, depois reformada, salvo engano, no primeiro ano do Lula. Né, teve uma reforma nessa lei para abranger outros casos de mortos desaparecidos. Então nós fazemos aquilo que está dentro da lei. Né, então é uma comissão do Estado e não do governo. Você nega a ditadura, deputado? Não.
A sociedade não perdeu representatividade ali com essa troca? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que não. Não tenho certeza, Edgar, que não. Porque, como disse, tem representantes de familiares de mortos desaparecidos que continuam lá na comissão, que já estavam nas gestões passadas e que continuaram. Agora, é claro, o representante do Ministério dos Direitos Humanos mudou. O representante da Câmara Federal, eu no caso, mudou. Mas existem algumas pessoas que continuam lá. O representante do Ministério Público Federal também está lá, contribuindo com essas discussões. Daí, respondendo a segunda pergunta do Fefito, sobre as punições. Veja, nós tivemos aqui a lei da anistia. A lei da anistia serviu para os dois lados. Serviu para os militares e serviu também para a guerrilha armada que atuava comprovadamente, historicamente, através de documentos históricos, desde inclusive antes de 64. Então a lei serviu para os dois. Todos os anistiados eram guerrilheiros, importante dizer isso. É verdade, só que a Comissão de Mortos Desaparecidos, ela nunca se deu ao trabalho, e eu disse isso quando eu fui nomeado, nunca se deu ao trabalho de investigar os mortos desaparecidos causados pela ação de grupos terroristas. Então eu acho que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, essas mortes merecem ser investigadas. Essas outras a gente joga para debaixo do tapete. O que eu defendo? Que a Comissão de Mortos Desaparecidos investigue todas as mortes. Aquelas que foram causadas por agentes do Estado e aquelas que foram causadas pela atuação de grupos terroristas que atuavam na época. Vamos lá. Essa questão é uma questão central, né? É uma das questões mais importantes, porque, na verdade, a lei da anistia no Brasil foi diferente da lei da anistia em outros lugares, porque, como o Felipe falou, ela anistiou os dois lados. Foi o acordo da época, de 1979, um acordo, né, de certa forma, vamos fazer anistia, mas também vamos anistiar os crimes dos militares, né? O que o Felipe chama, e os mortos e desaparecidos do lado do governo da época, da ditadura da época, como é que faz? Não, foi tudo investigado e foram processados. Então aquelas pessoas que estavam presas, né, pessoas que foram banidas do país, tiveram processos, foram investigados. Então não se trata de vamos investigar de novo aquilo que já foi investigado, né? Então todos ali cumpriram penas, tiveram suas punições pela ditadura. Então não se trata de punir a segunda vez, né? Então não Felipe, tem você estando à frente agora, né, dessa comissão, dessa investigação de mortos e desaparecidos políticos, como é que você recebeu na época a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a morte do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o Fernando Santa Cruz, né, que até agora não se tem notícia, né, de como que ele morreu, de onde que está o corpo dele, e foi uma declaração que sofreu aí repúdio da sociedade civil, de outras autoridades. Como é que você recebeu essa fala do presidente Jair Bolsonaro, que não apresentou nenhuma prova, nenhum indício daquilo que ele estava falando? É uma boa pergunta, porque quando eu fui nomeado, foi na semana que houve essa polêmica entre o presidente e o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. E aí, naquele momento que eu fui nomeado, eu falei, olha, prefiro não me manifestar no caso pontual, porque eu não tenho os documentos na minha mão. Eu não sei o que a comissão já analisou sobre o caso do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Né? E agora, estando lá dentro da comissão, uma das minhas primeiras tarefas foi pegar esse caso para ver. Então, em primeiro ponto, o presidente levanta uma questão que é uma consequência daquilo que eu falava com o Fefito, que eu acho que a Comissão de Mortos Desaparecidos tem o dever de investigar, que são as mortes e desaparecimentos causados por agentes terroristas, ou os justiçamentos que o presidente disse. Eu acho que a comissão falhou nas gestões passadas porque não investigou essas outras mortes. Agora, ponto 2, no caso específico do Felipe Santa Cruz, do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Ele solicitou, lá atrás, na década de 90, uma indenização pecuniária para o pai, né? E foi concedido. Então o Estado brasileiro indenizou a família do presidente da OAB. E depois dessa polêmica, isso na década de 90, recebeu indenização. Agora, depois dessa polêmica, o Felipe Santa Cruz pediu a retificação do atestado de óbito do pai. Né? Então, depois que aconteceram tudo isso. Daí, é claro, é um direito dele, sem dúvida. A comissão vai analisar o caso, vai ver o que de fato aconteceu com o pai do presidente da OAB. Mas fica a pergunta, Edgar, porque lá atrás, na década de 90, recebeu a indenização. Ok. Então,
só agora pediu a retificação, porque a Comissão de Mortos Desaparecidos tem o dever de retificar os atestados de óbitos se for comprovado que determinada pessoa foi morta pela ditadura. Né? Por que só agora pediu a retificação? Será que só estava interessado na indenização lá atrás? Vamos ver, por que, Zaratini? Você acha que Eu não estou entendendo a questão, porque Vamos lá. uma coisa é uma coisa, outra é outra. Né? Ele pedir a indenização é uma coisa prevista em lei, inclusive. Né? A indenização As duas, né? para as famílias dos mortos, né? Indenização para aqueles que foram presos e tiveram toda a sua vida interrompida. Então, as indenizações estão previstas na lei não na lei de 79, mas nas leis que vieram depois. Né? A outra coisa é a retificação. À medida que se avançou na investigação e que se tem novas informações, você pede a retificação da certidão de óbito. É que não teve investigação nesse meio tempo. Não vejo o que faz de diferença, entende? Mas a questão do presidente Bolsonaro jogar... A questão que você está colocando é outra. Né? Na verdade, ele colocou uma coisa que nunca foi colocada por nenhum grupo da chamada luta armada, que houve justiçamento do pai dele. Nunca foi falado isso, nunca se levantou essa suspeita. Então o Bolsonaro joga isso no ar, entende? E não tem nenhum respaldo em tantas e tantas investigações que foram feitas. Né? Ao contrário, o que se tem de informação é que ele foi assassinado dentro de uma instalação militar. Mas o que eu quero dizer é que esses fatos precisam ser esclarecidos. Se foi justiçamento, vamos analisar. Bom, Se foi assassinado, vamos analisar. Porque não houve essa investigação até agora. Exatamente, porque os militares nunca forneceram as informações que deveriam ter informado. Tem uma pergunta Paulinha. aqui, tem uma colocação aqui no Twitter do perfil Conservadores 1000 Graus, que diz assim, ó. O presidente elogia torturador. O coronel Ustra foi condenado como torturador, por acaso? Está na hora da família do Ustra começar a processar essa galerinha que o acusa de ter sido um torturador. E eu pergunto para vocês, o Ustra foi ou não foi um torturador? Claro que foi um torturador, tem dezenas de depoimentos sobre isso. O problema é que, como eu falei, a lei de anistia previu uma anistia. Quer dizer, então... está bloqueado. O Supremo Tribunal Federal determinou, né, que não poderia haver processos contra os torturadores. Por isso que nunca teve nenhum processo contra o Ustra. Até se tentou fazer. Né, em alguns momentos, alguns membros do Ministério Público abriram processo. Acredito até que houve algumas sentenças, em alguns casos específicos. Mas esses processos nunca avançaram, porque num determinado momento, né, num voto do Jobim, né, do ministro Jobim, se pôs uma pedra em cima e falou: não se processam os torturadores, não se processam aqueles que prenderam e torturaram. Por isso que não tem sentença nenhuma. Qual é o seu olhar sobre o Ustra, Felipe? Eu vou contar um caso concreto que aconteceu. Pedir pra você ser objetivo, que a gente já vai virar aqui pra pauta dos ditadores internacionais. Tá. Vamos lá. O Ustra herói, tem gente que... quem diga que o Ustra foi um herói. O próprio presidente o trata dessa forma, saudando, exaltando quando pode. Como é que é a tua visão? Assim? São dois pontos que eu quero ressaltar, Edgar. Primeiro deles, nos chegou agora, na Comissão de Mortos Desaparecidos, um integrante de um grupo da guerrilha armada da época, que chegou até nós porque as gestões passadas da Comissão de Mortos Desaparecidos se recusaram a ouvir ele. E ele tem uma história muito interessante. Ele era guerrilheiro, fazia parte de um movimento terrorista da época, e num determinado momento da vida dele ele foi preso. E aí alguns policiais, agentes do Estado, do baixo clero, digamos assim, né, os soldados, passaram a torturá-lo. De repente, ele contando isso pra mim. De repente entra na sala, Brilhante Ustra. Quem salvou a vida desse cara? Brilhante Ustra. Isso está documentado porque ele relatou isso pra gente lá na Comissão de Mortos Desaparecidos. Então esse é um ponto 1. Ponto 2. De fato, até hoje, não há um único processo que comprove. Existem, de fato, testemunhos, mas não há um processo... Relatos, mas não há um processo que diga, não,
Ustra foi torturador. Olha, eu fico ouvindo, teve uma frase que eu ouvi hoje que é a seguinte: se não há inocentes nessa história, né? Eu fico perguntando o seguinte: parece ao mesmo tempo, se não há inocentes nessa história, haver aí, na voz de relativistas de ocasião ou revisionistas intimamente envergonhados, talvez ali, algozes de predileção. Eu queria fazer essa provocação a vocês, dos dois lados aí. Vamos começar com você, Felipe, rapidamente. Em relação à comissão de mortos desaparecidos ou no geral? Não, no geral, a gente está no caso de um que é um símbolo aí, que a gente está falando do Ustra, e por isso me ocorre o questionamento e a provocação. Olha, eu acho que, à época, ambos foram algozes. E que a lei da anistia anistiou ambos. Quando eu falo ambos, são os militares e são os grupos armados. Aqui eu quero... O Fefito me fez uma pergunta atrás, complementando com a sua pergunta, Edgar. Quando acontece 64 com o apoio da sociedade civil, com o apoio da imprensa, com o apoio da sociedade brasileira que foi às ruas não querendo aquilo que estava acontecendo no nosso país. A sociedade que se arrependeu depois também. Então, mas veja só, acontece isso em 64. Maiores manifestações, foram para as ruas. Era para ser, historicamente, um período transitório. O militar iria assumir, depois colocar o Brasil em ordem e passar a devolver o poder ao povo. O que aconteceu? Aí sim, isso foi desvirtuado e passou a ser uma ditadura, principalmente depois do AI-5, com a supressão de liberdades individuais, liberdades e direitos individuais que foram suprimidos. Uhum. Então, na minha análise, isso que aconteceu. E os dois são algozes. Eu queria só para o Zaratini complementar. Tem um livro que eu acho que é um dos melhores livros que tem, chama A Casa da Vovó, que é a história do Doicode. É do Marcelo Godoy, um jornalista, acho que ainda trabalha no Estadão. Né? A Casa da Vovó mostra como que foi articulada, como nasceu e como funcionou o Doicode, comandado pelo brilhante Ustra, e tem documentação no livro, e demonstra como aquilo era uma política que vinha da cúpula militar e da cúpula da ditadura naquela época. Então, a tortura não era uma tortura dos soldados, como o Felipe falou aqui. A tortura era institucionalizada, certo? Era uma política, certo? De, inclusive, eliminação daqueles que se opunham ao governo. E não só aqueles que se opunham através das armas, mas o Partido Comunista, que não adotou a luta armada, teve muitos membros assassinados pela ditadura e vários outros grupos. Até eu falei aqui do Rubem Paiva, que era um deputado que nunca entrou na luta armada, foi assassinado pela ditadura. E o próprio Vladimir Herzog, jornalista. E o próprio Fernando Santa Cruz. Eu só queria colocar que não aqui, tinha nada a ver com a luta armada. Só queria colocar aqui, e eu ia trazer isso como gancho, para deixar aí, de repente, para um próximo bloco, não sei. Mas olha só, como jornalista, preciso dizer, não há processo contra o Ustra por causa da lei da anistia, mas os documentos são fartos. Aliás, a gente sabe, inclusive, vendo pessoas vivas ainda hoje comentando como era a relação dele com empresários muito poderosos da época, como o Boylensen. É um documentário largamente documentado, que mostra larga quantidade de documentos que mostram que o Boylensen era alguém que criou um instrumento de tortura e era convidado a assistir essas sessões de tortura pelo Ustra, inclusive. O Ustra chegou a tratar como método de tortura enfiar ratos na vagina de mulheres grávidas. Então, assim, não dá pra gente negar o que tá largamente documentado, inclusive pelo próprio regime militar. O que eu queria falar agora sobre Fernando Santiago queria saber da sua postura, deputado Felipe, quanto às declarações do presidente sobre o pai do presidente da OAB. 1 minuto pra você, Felipe. Fefito, a documentação farta também existe sobre Marighella, que fez um Não tô negando nenhuma coisa nem outra. Nem eu. Só que o Ustra, ele era o Estado torturando os cidadãos. E você não acha que a gente tem que investigar também as mortes causadas pelos grupos terroristas? E você não acha que elas não foram punidas o suficiente com gente sendo executada à luz do dia e gente que não tinha nada a ver pagando por elas? Não, eu acho que as famílias dos mortos causados pelos grupos terroristas merecem ter uma resposta. Eu acho que todo mundo merece uma resposta, mas a gente não pode relativizar um torturador dizendo que ele é uma boa pessoa. Mas você tá relativizando o Marighella. Não tô, não. Acabei de te dizer que tu reconhece todas as mortes dele. Então temos que investigar. Vamos lá. Nunca disse que não. Vamos lá. Zaratini, quer fazer uma linha pra gente passar? Eu preciso fechar esse bloco agora. Quer comentar alguma... Não, eu só acho isso. Quer dizer, essa questão
nunca houve uma investigação dos crimes da ditadura, nunca foi levado a efeito, a não ser na Comissão da Verdade, quando começou-se a investigar. Mas nunca houve processos, porque a Comissão da Verdade, para ser criada, também se colocou na lei que dali não resultariam processos. Então é a tal pedra que se colocou em cima dessa situação. Olha aqui, a gente está aqui com os deputados federais Felipe Barros, do PSL, e Carlos Zaratini, do PT, discutindo vários assuntos. A gente tem outros temas para tratar no próximo bloco. Não saia daí, o Morning Show volta já já, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Hoje aqui no debate do Morning Show, estamos recebendo os deputados federais Felipe Barros, do PSL, e o Carlos Zaratini, do PT, falando entre outros assuntos. O que eu proponho agora para essa nossa volta de bloco, queria ouvir a opinião de vocês a respeito da reação do presidente Bolsonaro às falas da ex-presidente chilena, Michelle Bachelet. Vamos, antes da gente tecer os comentários e ouvir a opinião de vocês, conferir uma reportagem feita pela nossa colega Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro se irritou com críticas da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que hoje é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que ela está seguindo a mesma linha do presidente da França, Emmanuel Macron, se intrometendo em assuntos internos e na soberania brasileira. O presidente, inclusive, afirmou que, como eles perderam a briga ambiental, agora estão querendo entrar nesta questão dos direitos humanos. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica, dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. Parece que quando tem gente que não tem o que fazer, como a senhora Michelle Bachelet, vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU. O pai de Michelle Bachelet era militar e foi contra o golpe de Estado no Chile em 73. Ele foi torturado e morto pela ditadura. A própria Michelle também foi torturada. A nova menção à ditadura militar aqui na América do Sul voltou a gerar polêmicas e críticas ao governo brasileiro. O motivo da irritação do presidente Jair Bolsonaro foram as críticas de Bachelet à violência policial no Brasil, que, segundo ela, atingiria mais pessoas negras que moram em favelas. Ela afirmou também que o Estado incentiva a violência ao defender o discurso público que legitima execuções sumárias. Democratic Space. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota afirmando que recebeu com indignação as afirmações que mostrariam total desconhecimento da situação dos direitos humanos aqui no país. Ainda de acordo com o governo, essa não é a primeira vez que a alta comissária da ONU trata o Brasil com descaso e cita várias situações em que ela teria feito afirmações que não condizem com a realidade. Ressalta que a valorização da atividade policial foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro e que os índices de crimes violentos vêm caindo. Aqui no Palácio do Planalto, o porta-voz da presidência, Rego Barros, também afirmou que Bachelet, na verdade, desconhece a realidade brasileira. Menospreza a plena democracia que vivemos hoje e ainda divulga para o mundo informações que destoam totalmente da realidade do nosso país. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, que esteve recentemente aqui em Brasília e é apontado como um dos principais aliados do presidente Bolsonaro aqui na região, afirmou que não concorda com as afirmações do presidente brasileiro. Sequência. No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Sebastián Piñera criticou inclusive o fato do presidente brasileiro ter explorado um tema tão doloroso como a morte do pai de Bachelet. Ele aproveitou também para reforçar o compromisso com a democracia, liberdade e direitos humanos. De Brasília,
Luciana Verdolim. Vamos lá agora para o parecer de vocês a respeito dessa fala do presidente Bolsonaro. Muita gente fala que esse comportamento dele, que inclui ataques à imprensa, adversários políticos, a classe artística também entra nesse bolo aí, a ser criticado pelo atual presidente. Muita gente fala que isso pode ser uma estratégia, é um método. Outras pessoas acham que é fruto de uma personalidade rude mesmo do presidente. Como é que vocês avaliam essa fala e a repercussão internacional que isso já vem tendo? Edgar, não é nem rude e nem uma estratégia. Quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que ele é autêntico. Aliás, ele ganhou as eleições por ser autêntico e não ser um personagem como os outros. O Bolsonaro e sempre foi e sempre falou as suas opiniões, por mais polêmicas que sejam, mas ele é autêntico e ganhou as eleições por serem autênticos. Mas não há limites, Felipe? Pela autenticidade? Sim. Acho que não. Acho que não. Sabe, as pessoas depositaram o voto nele porque se identificaram com ele. Acabou aquele negócio do político ser um personagem. Mas você acha que as pessoas se identificam com esse tipo de afirmativa? Claro, porque senão ele não tinha ganhado a eleição. Não, mas ele ganhou com pela esse negação, tipo de né, afirmativa. também, né? Muitas pessoas não concordam com essa Agora, fala dele, mesmo tendo votado Ele ganhou a nele. eleição sem ter participado de um debate. Lógico, levou uma né? facada. A facada foi um motivo para não participar de nada. Como o E as Lula lá pessoas atrás, não- na reeleição as dele, só que pessoas do Lula não- era caso de corrupção, né? As pessoas não tiveram oportunidade de conhecer de fato De quem era ouvi-lo ali. Bolsonaro. Vamos- Na Câmara todo mundo conhecia ele, tanto que nenhum partido coligou com ele. Carlos, mas vamos nos ater aqui ao tema aqui. Conclui pra gente, Felipe, por favor. Então, o que a gente tá vendo... Porque ele governa pra todos agora, Governa né? pra Não todos. só mais pros 12% que dizem que são, que verdade. pelas pesquisas mostram que são os fiéis ao Bolsonaro hoje em dia, né? Só que eu acho que ele tá certo em ser autêntico. Em relação a Michele, o negócio é o seguinte: a gente tá vendo uma onda internacional, uma tentativa de suprimir as nossas prerrogativas como país. Começa com Macron querendo falar de internacionalizar a Amazônia, agora Bachelet falando sobre, sem dados alguns, falando sobre crimes, falando que o Brasil não está vivendo numa democracia plena. Que negócio é esse? Acabamos de passar por um período eleitoral, Bolsonaro venceu as eleições, os crimes no Brasil todos tiveram os números caindo. E por que não falar isso? Por que se interessar dessa forma as pessoas? Porque é o jeito do presidente, ele é autêntico. Zaratini, Autenticidade, você acha? Sem dúvida alguma. vai lá, Zaratini. Olha, não é nada de autenticidade. Ele, como não tem resposta para as questões que são colocadas, ele ataca. Né? Ele ataca com violência exatamente para buscar coesionar essa base que ele tem, né? Que é uma base radicalizada de direita. Então ele vai para cima atacando, né? Porque não tem como se defender, não tem como outra forma de argumentar. Então não é um problema de autenticidade, é um problema de método, né? É um método de atacar sempre o adversário e nunca fazer qualquer tipo de debate. Agora, quem está isolando o Brasil, isolando o próprio governo, é ele mesmo, né? É uma postura, né, de criar uma série de arestas internacionais que vai levando o governo e o país ao isolamento. E nesse Isso sentido, é muito ruim. E nesse sentido, Zaratini, eu passo a palavra pro Felipe, perguntando o seguinte: dá para aguentar 3 anos nesse clima beligerante, belicoso? Edgar, basta nós vermos os resultados do nosso país. Por exemplo, o Zaratini fala que o Brasil está ficando isolado do mundo. Não é o que mostra a realidade. Nós acabamos de fechar um acordo com a União Europeia que Lula tentou, não conseguiu. Dilma tentou, não conseguiu. Temer tentou, não conseguiu. Quem conseguiu? Bolsonaro. Mas a gente tá Os recebendo índices- sanções por causa da Amazônia, não tá? Não, até agora não há nenhuma concreta, né? Ué, a Alemanha e a Noruega suspenderam o fundo de auxílio que mandariam pra gente. Por exemplo, algumas empresas aquele fundo de privadas auxílio era uma internacionais... vergonha, Fefito. Mas era esse fundo de auxílio que ajudava Mato Grosso, por exemplo, a comprar caminhões de bombeiro e aviões, coisas que eles iam comprar esse ano e não conseguiram porque Você o fundo sabia foi que esse suspenso. fundo de auxílio, teve um estado aqui do Brasil que recebia, depois o governador deixou de ser do PT, deixaram de pagar. Então tem que investigar esses fundos de auxílio de outros países, isso está comprovado. Mas por que Foi não dito se... na Mas CPMI. por que, O por que PT então não nunca se... governou nenhum estado da Amazônia. Mas Não, não, tá falando do Nordeste. nenhum estado. Não, Felipe, mas Norte. por que Tô falando então da não, Amazônia. por que não regular isso? Por que não conferir se tudo está sendo feito como o desejado, ao invés de abrir mão de um dinheiro que o próprio governo fala que não tem e que precisa?
O governo Não é acha que nós não é um não tem contrassenso dinheiro para isso? manter o exército funcionando? Nós não temos que aceitar esse dinheiro mesmo, a não ser que o Macron peça desculpas. Afronta a nossa soberania e agora quer pagar de bom moço, de paladino da justiça, o Macron? Não, esse dinheiro tem que ser investigado. Mas quem dinheiro indo para as suspendeu, ONGs. quem Aliás, suspendeu? Foi a França. Não Olha foi só, a França, mas foi deixa- a Noruega, foi a Alemanha. E esses dinheiros vinham para cá para pagar ONGs, e daí você pega o relatório de todas as investigações que foram feitas pela Controladoria da União, pelo Tribunal de Contas. Essas ONGs pagaram 90% Vocês sabem desse por que que eles salário são tão incomodados com as 90% ONGs? do salário, desse dinheiro que recebe é para salário. Você sabe que eles Então, são tão incomodados porque com a as ONG ONGs? trabalha assim. Porque as ONGs lá na Amazônia 70%. mantinham uma vigilância sobre os madeireiros, sobre o latifúndio improdutivo que queima lá a mata. E, deputado é por Felipe, isso que eles ficam incomodados. deputado Felipe, com todo o respeito. E essa daí é a base do bolsonarismo. Então a base do bolsonarismo que é o liberou geral, que é o dia da queimada que eles fizeram. Deputado, com todo respeito, durante essas queimadas, a gente sabe, por exemplo, que de 161 municípios do Mato Grosso, só 22 tinham corpos de bombeiro. Desses 22 municípios, bombeiro é estadual, né? eles tinham que escolher qual fogo apagar. E fazendo previsões sobre o tamanho desse fogo. Logo que o fogo começou a se alastrar, a gente viu que estava faltando caminhões e aviões para jogar água para apagar o fogo. E a resposta que Mato Grosso deu foi: compraríamos mais com o dinheiro que viria da Alemanha e da Noruega, o dinheiro que foi suspenso. Então a gente não pode fechar os olhos e achar que esse dinheiro não faria falta para o nosso país, que essa não tenha sido uma sanção internacional. Assim como não tem sido, por exemplo, a sanção do couro. Empresas como a Kipling e a Timberland pararam de comprar o couro brasileiro. Então são sanções internacionais. Fefito, o negócio é o Não seguinte. são de governo. Fefito, o negócio é o seguinte: esse dinheiro precisa ser investigado. Há indícios de irregularidades, há indícios que esse dinheiro era desviado, que era para pagar ONGs, que não contribuíam em absolutamente nada para a proteção da Amazônia. Bolsonaro acertou em cheio quando fez a GLO. O governo Bolsonaro é um governo que tem tolerância zero à criminalidade, inclusive para a criminalidade ambiental. Mas em vez de fiscalizar, abre mão do dinheiro? Você não deveria então fiscalizar e mudar o que está errado? Não, acho que nós temos que usar os nossos recursos, Edgar. Que não temos. Mas veja só, o Ministério da Defesa já colocou a grande parte do efetivo do Ministério da Defesa lá para a Amazônia. Quem fala que o Brasil não estava protegendo, desconhece a história do Ministério Embora da Defesa. tardiamente, é bom, claro, era o que tinha que ser feito mesmo, mandar as forças para lá. Deixa eu Felipe, falar, fala Vini, desculpa, Não, eu vai lá. queria, dentro ainda dessa autenticidade que você fala do presidente Jair Bolsonaro, ele tem feito já algumas projeções para 2022, né? Porque antes ele era contra a reeleição, agora já parece que se mostra favorável, apesar de você ter falado, o governo começou agora, mas parece que já está pensando lá na frente, né? E dentro dessa autenticidade, ele tem feito algumas provocações ao governador de São Paulo, João Dória, que é um postulante aí também a uma candidatura em 22, chamou o João Dória, por exemplo, de ejaculação precoce, né? E agora o Dória se defendeu, dizendo que não, que o Lula também chamou ele assim em 2016 na candidatura contra o Fernando Haddad do PT. Como é que você vê esse cenário aí, o Bolsonaro projetando 2022, sendo que ele não completou nem um ano de governo? 8 meses. Mas quem está projetando 2022 também é o Dória, né? Que já está se colocando como candidato, tentando fazer um contraponto com o Bolsonaro. Isso é natural da política, Vini. Isso é natural. O pleito vai acontecer, os candidatos já estão se colocando aí. Né? Agora eu acho que o Dória precisa... Era bom se governasse um pouquinho também, né? Agora, é verdade. Inclusive no caso dos governadores de vocês, Zaratini. Se governasse um pouquinho... Todos os governadores nossos têm altíssimos índices de aprovação. Ô Zaratini, e ao mesmo tempo, como é que você vê a esquerda agora como oposição, né? De ver, tudo bem, teve os 2 anos ali do Michel Temer, mas era um vice do PT, e agora tem alguém muito mais antagônico no governo. Como é que o que o PT se vê nesse cenário e também fazendo essa projeção para o futuro aí? Só um adendo na pergunta do Vini, como você imagina que o PT vai se comportar em eleição futura, sendo que deu no que deu aí, essa questão envolvendo o Lula, insistir até o final? Qual você acha que é o caminho que o PT deve seguir para continuar fazendo com que o espectro da esquerda continue relevante ainda? Olha, eu sou da linha daqueles que acham que a gente tem que buscar uma ampla unidade das forças populares, né?
a gente tem que buscar, já nessa eleição municipal, que nós vamos ter agora o ano que vem, a gente conseguir uma grande unidade. Começou esse ano todo mundo dizendo que a esquerda estava dividida. A esquerda no Congresso está votando unida em 95%, 98% das questões. Então está avançando muito esse grau de unidade. Por quê? Até porque tem um governo que é absolutamente inepto para governar e que ataca todas as conquistas populares, ataca as conquistas do país. Então a gente tem que se unir, acaba a realidade levando à unidade. Então eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso, da gente ter nas principais cidades do país chapas unitárias da esquerda. Principalmente aqui em São Paulo. Eu sou daqueles que acham que aqui a gente não pode ter 5 candidatos, um de cada partido, disputando a eleição da prefeitura. A gente tem que ter um candidato, fazendo um esforço muito grande na política para chegar em um candidato. Para fechar rapidamente, Felipe, a direita, como vem na próxima eleição, já com essa possibilidade aventada pelo presidente de se candidatar à reeleição, com esse embate entre Sérgio Moro, que é um nome forte do governo, você acha que pode haver essa cisão e a direita também chegar dividida para 2022? Não, sem dúvida alguma não. Primeiro porque não há essa cisão entre Bolsonaro e Moro. Agora, é lógico que existem vertentes que tentam se postular como sendo de direita. Né? Então nós temos o Bolsonaro, que é o nosso candidato, que é o candidato da direita, e temos outros candidatos querendo ocupar esse espaço que é do Bolsonaro, como por exemplo o Dória. O que eu defendo e que nós estamos fazendo como partido é que haja nas principais cidades candidatos do PSL que representem essa nova política, não a política corrupta que foi dos governos passados. Eu fiquei lembrando quando você falava que há quem diga que o Bolsonaro é que quer ocupar o espaço do Dória se dizendo de centro-direita, né? Sendo que o Dória é o nome de centro-direita e muitos acham que o Bolsonaro ele é ultra-direita. Eu preciso terminar, infelizmente, o nosso papo aqui com os deputados federais Felipe Barros, do PSL, e o Carlos Zaratini, do PT. Muito obrigado pela conversa aqui. Obrigado a vocês. Republicana do Morning Show. Valeu. Muito obrigado. Agora 11 horas 24 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Hoje Ai. Pô, da pena, é grande. Aquela hora boa, né, velho? Posso fechar então? Pode, senhor Edgar. Então vamos lá, acabamos mais uma edição do Morning Show, agradecendo o prestígio da sua audiência. Muito obrigado, hein, por estar com a gente até agora. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã na programação da Jovem Pan. Valeu, cuidem-se. Tchau. Tchau.